Boa tarde a todos. Retornamos agora com o nosso segundo bloco do nosso evento, onde nós vamos conversar então com a doutora Lisandra sobre aspectos genéticos da infertilidade. A doutora é formada em medicina pela PUC Paraná, especializada em genética médica no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Atualmente é mestranda em ginecologia e obstetrícia, com foco em reprodução humana, e genética na mesma instituição. Doutora Elisandra, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu, como geneticista e embriologista, estou super ansiosa para a sua palestra. Antes de passar a palavra, eu só queria falar para os nossos ouvintes, agradecer novamente por eles estarem aqui e aproveitar aqui para dizer que um dos nossos patrocinadores, a Somos, disponibilizou um cupom que está passando aqui embaixo na tela para vocês, o SAG Somos, para vocês terem um desconto na compra dos kits dos kits que eles vendem de genética. Vou mandar aqui no chat mais informações em quais os kits que são válidos dos nossos cupons ou não. Mas para quem não ganhou no sorteio passado, quiser comprar, a gente tem isso. E aguardem que a gente ainda tem mais um sorteio de mais um kit até o final do dia. Dito isso, Lisandra, obrigada pela sua presença. A palavra está com você. Gente, muito obrigada aí pela oportunidade. Só me deem um ok se a tela tá cheia mesmo. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. Tá correto? Tá correto. A gente está vendo a tela cheia. Perfeito. Então, vamos lá, boa tarde. Eu queria agradecer essa oportunidade. É sempre muito importante a gente falar de genética e principalmente desse tema que vem ganhando aí muita evolução, né? Um campo que notoriamente aí nos últimos 5 anos, vamos colocar, tem evoluído de uma forma realmente expressiva, e o papel, né, do geneticista, de uma forma geral, é entender os aspectos genéticos e principalmente saber as limitações de cada investigação, que em todas as áreas nós teremos essas limitações. Então, como já me apresentaram, né, eu não tenho nenhum conflito de interesse com essa apresentação, e aí a gente segue, primeiro, partindo da base. Eu sempre tenho que partir da base para a gente conseguir entender quem vai ser o foco do nosso atendimento e da nossa avaliação aqui, do nosso aconselhamento genético. Então, é um casal, certo, que não obtém gravidez durante 1 ano de tentativas, sendo definido, né, pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva dessa forma. E aí é colocado como 12 meses ou mais aí de tentativas regulares e desprotegidas, mas a gente sabe que o início da nossa avaliação clínica, ele vai mudar um pouco a depender da idade e dos fatores clínicos desse casal. Então, a gente sabe que foi definido, né, esse período de tempo de 12 meses, porque a maioria das gestações já ocorre nos primeiros 6 ciclos menstruais de tentativa. E aí, a partir, né, de estudos, foi definido, então, que seria essa definição clássica, né? E aí, essa janela, ela é muito importante, como eu já vou citar para vocês, e ela vai variar no início da minha investigação, a depender da idade desse casal e de outros fatores que eles possam apresentar. A importância desse assunto não reside só no que a gente está falando, né, de evolução da genômica, da genética, da investigação, né, e das ofertas de tratamento que nós temos para os casais hoje, mas reside nesse fato aqui, porque a infertilidade conjugal hoje é um problema, né, que demonstra aí um desafio de saúde pública mesmo. Se a gente colocar em países desenvolvidos, os últimos dados, eles trazem uma prevalência de 17,8% na população em idade reprodutiva. Vamos falar que aí entre 10 a 15% dos casais, eles vão sofrer com infertilidade, né? 1 a cada 6 adultos é acometido por infertilidade ao redor do mundo. E aí a gente usa muito a infertilidade hoje como um termo correto, conjugal, mas a gente vai entender justamente porque é o conjugal. Acho que alguns anos atrás a gente tinha, né, muita determinação para investigar apenas um lado só, às vezes um fator feminino específico, mas hoje a gente sabe que a contribuição dos fatores, ela é
equivalente, vamos colocar, né? Então, nós temos fatores femininos, né, correspondendo aí a 35% dos casos, fatores masculinos e fatores também idiopáticos, correspondendo com uma grande porcentagem, e fatores do casal, correspondendo ali a 20%. Como assim? Tem um fator feminino e um fator masculino juntos, né? E aí, quando a gente cai nos 30% dos casos que permanece como infertilidade idiopática, a gente sabe que a causa genética é estabelecida em quase metade desses casos. A outra metade fica sem resposta. No entanto, a gente entende que talvez com a evolução da genômica e da medicina reprodutiva, a gente consiga resolver essa outra metade que ainda não tem causa e permanece, né, na infertilidade idiopática, tá bom? E aí, como eu coloquei para vocês no comecinho, a infertilidade conjugal, ela vai ter uma urgência de investigação a depender do histórico clínico daquele casal. Eu inicio uma avaliação após 12 meses de relações desprotegidas, se a mulher tiver uma idade abaixo, né, menor ou igual a 35 anos. Na verdade, menor que 35, desculpem. Dos 35 em diante, eu já posso e já devo iniciar essa investigação para os fatores de infertilidade após 6 meses de investigação. E além da idade, se nós temos mulheres com oligomenorreia ou amenorreia, mulheres com histórico de quimioterapia, rádio, endometriose, alguma doença uterina tubária, algum parceiro que também já tenha um histórico de acometimento testicular, alguma cirurgia que já tenha sido realizada, infecções, né, de outros, infecções graves que possam ter uma repercussão na reprodução, no aspecto reprodutivo daquele homem. Então, também, se o parceiro passou por quimio, rádio, então vejam, esse início da investigação depende muito do que o casal apresenta na nossa primeira etapa investigativa. E aí a gente vai entrar, eu vou colocar para vocês os aspectos genéticos do fator feminino e os aspectos genéticos do fator masculino, tá? Para que a gente consiga construir uma ordem de raciocínio. Dentre os fatores femininos, né, a gente tem que identificáveis mais comuns, eles já correspondem a 81%, tá? E aí a gente tem umas divisões, né, entre grupos. Nós temos distúrbios ovulatórios, com 25% dos casos, endometriose, 15%, aderências pélvicas, então uma paciente que passou por uma cirurgia, uma infecção muito grave, né, de cavidade pélvica ali, e ela tem alguma SINEC, alguma aderência, alguma complicação, ou uma própria obstrução tubária, né, por um problema tubário específico, ou até outras anormalidades. Então, vejam que a gente divide, né, em grupos esses fatores femininos. Só que quando eu vou receber essa paciente, né, para no final concluir com o aconselhamento genético, eu tenho um processo. Esse processo começa ali na anamnese. O que na anamnese, a gente, antes de indicar exame genético, a gente precisa extrair o histórico da infertilidade, o histórico menstrual dela, se me dá alguma dica de uma possível baixa reserva ovariana, um histórico cirúrgico, porque já tem um fator externo que interferiu ali. Por que aquela cirurgia foi indicada? É alguma malformação uterina? Ela tem sintomas específicos? São sintomas de ordem endocrinológica ou não? Tem histórico familiar? Existe, então, alterações genéticas já conhecidas? Ou nem que não sejam conhecidas, existe histórico de infertilidade, aborto, né? E como que é o hábito de vida daquela paciente? Eu estou fazendo uma investigação genética extensa, super ampla. E às vezes o problema realmente de não obter sucesso naquela gestação planejada, planejada, foi justamente um tabagismo, uma obesidade, um sedentarismo, um uso e abuso de drogas ilícitas. Então, isso faz parte do primeiro passo. Nosso segundo passo é fazer o exame físico daquela paciente. Então, eu tenho algum dado do exame físico que me aponte para obesidade ou algum dado que me aponte para algum fator hormonal, sei lá, seja uma acne, um hirsutismo, uma virilização, que talvez esteja relacionado, né, esses sintomas relacionados ao ovário policístico, por exemplo,
ou eu estou diante de uma paciente que ela apresenta dismorfias, né? Ela tem um exame físico dismorfológico com alguns pontos que eu noto, seja um pescoço alado, seja uma baixa estatura mesmo, seja alterações ungueais, palpebrais, que a gente vai citar mais para frente, tá? E foi feita uma avaliação anatômico-uterina daquela paciente. Então, digamos que essa avaliação de exame físico, para nós geneticistas, tá, gente, vem muito também já relatado pelo GO, o que o GO já avaliou, o que o GO já tem. Então, eu vou passar todo o passo a passo, mas vem já meio que direcionado para nós, com o exame físico ginecológico, com queixas endocrinológicas, com exames endocrinológicos básicos, para daí a gente discutir exame complementar. Então, como eu falei para vocês, geralmente nessa etapa a gente já recebe a paciente que está tentando, né, buscar uma causa feminina com esses exames realizados. Histerosalpingo, avaliação de reserva ovariana já vem muitas vezes, e quando não vem, a depender da idade da paciente, a gente precisa solicitar e da queixa, mas tendo esse básico, aí eu venho para citogenética e molecular. Então, hoje, para falar para vocês, 90% dos pacientes que vêm para o aconselhamento genético reprodutivo comigo já vem com uma etapa anterior bem preenchida. Alguns pontos, muitas vezes, a gente precisa voltar, mas eu já tenho dados de que aquela trompa está pérvia ou não, eu tenho malformação uterina ou não, eu tenho alteração endocrinológica ou não, eu tenho um antimileriano, que é a reserva ovariana dessa mulher, reduzido ou não, para daí sentar e pensar nas causas genéticas, que é o que a gente vai falar. Então, hoje, o cariótipo, para todo casal que vai se submeter a uma reprodução assistida, tá, gente? Uma FIV, ele é um exame obrigatório, ele é um exame de base, tá? Mas, além desse paciente, um casal que está investigando bem no início, né, com a gente, o que ele precisa de um cariótipo quando? Então, a mulher, quando ela tem falência ovariana prematura ou um histórico familiar, quando ela teve algum histórico de perda gestacional recorrente, hoje a indicação formal, tá, da Sociedade Europeia é após 2 perdas, tá? Presença de dismorfias ao exame físico que possam me sugerir uma aneuploidia, ou essa paciente não tem tantas dismorfias, mas ela vem por uma amenorreia primária, ou até secundária, né? Mas geralmente, né, o mais comum é a amenorreia primária. E até, como eu falei para vocês, não temos uma causa, né, uma outra alteração. É infertilidade de causa não aparente. Mas iremos para a FIV. Já está determinado. Esse casal precisa de um cariótipo, essa mulher precisa. E aí, gente, o que o cariótipo vai identificar? E que eu quero que vocês peguem. Ele não vai identificar tudo. Então, o que ele vai ver? Ele vai ver translocações, as aneuploidias, claro, as inversões cromossômicas, que hoje tem muito em voga, né? A repercussão de até alguns polimorfismos, né, que a gente chama, né? Variações da normalidade no cariótipo, aumentos de satélite, aumentos de regiões Stalk, ou inversões em alguns cromossomos específicos com um efeito reprodutivo. Então, nós temos estudos que estão trazendo essa associação. Mas o cariótipo, então, é o exame de base para detectar também deleções ou duplicações grandes, claro, são grandes perdas, né, que eu estou falando aqui, mosaicismo, as aneuploidias, como eu falei, e os rearranjos estruturais de diversas origens, né. Então, vejam que é um exame que ele detecta muitas coisas, e aí, uma das principais, que eu acho que o geneticista ele recebe no consultório, é a suspeita, né, para a síndrome de Turner, pela incidência dessa condição. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, né, a incidência gira de 1 a cada 1.500 a 2.500 meninas aí que nascem hoje. Então, a gente tem realmente uma incidência considerável, e aí é, hoje, né, eleita uma das anormalidades cromossômicas sexuais mais comuns. Na mulher, é a mais comum, tá? E aí, 38% das pacientes são diagnosticadas adultas. E aí, elas vêm pelo quê, geralmente, né? Amenorreia primária. Porque o mosaicismo é um evento muito frequente, né, na síndrome de Turner.
E a mulher que tem um mosaicismo cromossômico para Turner, muitas vezes ela não vai ter, né, um fenótipo 100% clássico, né, com todas as características. Então, pode ser que um exame físico durante a vida tenha passado despercebido, mas a partir da vida adulta ou no desejo reprodutivo, a gente consegue fazer o diagnóstico. Então, uma mulher com amenorreia primária, a gente precisa solicitar um cariótipo com exclusão de mosaicismo, entre 50 a 100 células, para ter certeza realmente que a gente não está diante de um mosaico para Turner. E aí, quando eu tenho um diagnóstico de Turner, entram várias vertentes. E aí o papel tão importante da equipe multidisciplinar. Eu tenho que, primeiro, né, fazer intervenções de acordo com faixas etárias. Quais intervenções eu tenho? Até 6 meses, de 6 meses a 1 ano, na primeira infância, na adolescência e na vida adulta. A gravidez é espontânea em alguma parcela dessas mulheres. Então, a gente coloca de 4,8%, 7,6% das mulheres com Turner conseguem gravidez espontânea. Essa frequência ela é mais elevada sim na paciente que é mosaico, né? Mas, vejam, é considerável o risco de aborto para essas pacientes, tá? Muitas das gravidezes espontâneas resultam em aborto. E aí vem o manejo, né, importante da equipe multidisciplinar. Eu preciso de estimulação desde o início da vida, apoio psicológico, apoio social, um manejo multidisciplinar com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e o aconselhador genético entrando nisso, num papel como se fosse eu falo que é gerenciamento mesmo. É tanto de passar todas essas informações, né, clínicas, possíveis complicações e todas as possibilidades que essa paciente pode ter. Aqui na reprodução específico, tá? Eu não vou me atentar à parte cardiovascular, acho que não cabe, senão a gente fica aqui a tarde toda. Mas na reprodução, né, o papel ali muito do aconselhador é conversar sobre o desejo reprodutivo daquela mulher, considerando ovodoação como uma possibilidade e referenciando a uma equipe de alto risco quando essa paciente desejar gestar mesmo, porque a gente sabe que é uma gravidez de alto risco, né, com eventos cardiovasculares graves podendo acontecer. Então, o nosso papel vai muito de informar e fazer esse gancho com o desejo da paciente e as equipes, tá? E aí, saindo um pouquinho das alterações cromossômicas, tá? A gente vai entrar agora acho que evoluções mais recentes aí na medicina reprodutiva. A importância de genes na meiose e a relação dessa meiose, né, com a fertilidade feminina. Então, quando a gente tem uma meiose que ela é isenta, vamos colocar assim, né, de grandes erros, isso é essencial, né, para que eu tenha uma qualidade ovular, né? E aí a gente sabe que as consequências dessas alterações ovulares podem gerar, então, né, os erros meióticos podem gerar, então, insuficiência ovariana primária, menopausa precoce, falha de fertilização e perda gestacional recorrente. E aí, mais recentemente, a gente vem, né, descobrindo a genética como um biomarcador. Então, a gente tem inúmeros genes-chave estudados nesse processo meiótico mesmo, tá? Começando lá, vamos colocar, na verdade, antes de tudo, quando a gente está lá no útero, né? Genes que estão relacionados com coesão, recombinação, regulação do ciclo celular, segregação cromossômica. Então, onde eu quero chegar, né? Estudos, eles trazem que não somente na participação, eu tenho uma participação cromossômica importante, mas eu acho que a grande evolução da medicina reprodutiva é ter esses dados aqui. Então, se eu estou com uma paciente que eu tenho uma investigação citogenética normal e ela tem realmente, né, uma falha ovulatória, posso lançar mão de uma análise molecular monogênica? Eu acho que é a evolução que nós estamos presenciando, que nós vamos presenciar cada vez mais. E além de tudo isso, não genes relacionados especificamente ali à meiose, ao fator ovulatório em si, mas genes que hoje têm uma definitiva associação, forte associação e moderada associação com diferentes alterações reprodutivas da mulher, vamos colocar assim.
Então, desde genes que estão relacionados a hipogonadismo, hipogonadotrófico, para síndromes, que eu tenho muito clássicas aqui, tá, gente? Genes que estão relacionados na diferenciação sexual, em perdas recorrentes, tá? Até em mola hidatiforme, em ovário policístico, hipogonadismo hipergonadotrófico, como outros conhecidos por nós, eu vou falar um pouquinho, né, de alguns genes, e até disfunções adrenais, né? Até síndromes clássicas como hiperplasia adrenal congênita, que o geneticista é chamado, às vezes, até na urgência, na maternidade. O que eu quero dizer para vocês? Que hoje, né, essa revisão sistemática, eu recomendo a leitura de todos aqui, que é muito recente, ela traz uma revisão com evidências de genes que nós temos hoje de moderada a definitiva associação com algum fenótipo reprodutivo que pode cursar com infertilidade nessa paciente. E aí, gente, a gente tem, né, 254 genes dos genes estudados aí nessa revisão sistemática, vejam quantos genes, são muitos genes, né, atingiram níveis moderados a definitivos de evidência de associação com fenótipo reprodutivo. Então, a gente vem ganhando, né, painéis genéticos, painéis com inúmeros genes para infertilidade, e as revisões sistemáticas, elas vêm trazendo realmente uma evidência de associação, né, com fenótipo clínico. Então, fenótipo, né, eventualmente é clínico. Então, o que eu quero colocar para vocês, que ainda dentro desse artigo, ele distribui, né, vamos colocar assim, os genes por categoria fenotípica. Então, eu tenho genes relacionados a distúrbios antes da gônada, quando eu estou suspeitando de algo em hipotálamo e hipófise, tá? Eu estou suspeitando de uma síndrome de Kalman, que a gente vai falar um pouquinho já já. Eu estou suspeitando, talvez, de um distúrbio na gônada. Olha aqui a influência dos genes analisados, né, para fenótipo gonadal, como insuficiência ovariana primária, digenesia gonadal ou até já falhas específicas na minha suspeita ali, falhas meióticas, ou distúrbios pós. Eu tenho um defeito, uma alteração anatômica, né, naquela paciente, eu tenho genes específicos que também estão relacionados hoje com essa apresentação fenotípica. E genes que também estão relacionados a desenvolvimento sexual. Vejam a expressiva consideração da herança autossômico recessiva nesse estudo, né? Então, 61% dos genes que foram categorizados ali com uma evidência definitiva, forte, moderada, de fenótipo para infertilidade, tem a herança recessiva. E aí, em segundo lugar, fica a herança dominante, expressivo também. Então, vejam a importância do aconselhamento genético aqui, né? Em todas as etapas que a gente pode entrar. E eu estava mais cedo acompanhando a aula, né, de outros colegas e a gente viu, né, que evidentemente não tem dúvidas de que a evolução tecnológica no diagnóstico ela vem acontecendo e a genômica cada vez mais importante. Se a gente colocar antes ali de 2010, onde a gente tinha para oferecer para uma mulher, né, um cariótipo, um PCR, um Sanger, ali um X frágil, vamos colocar, né, um cariótipo e X frágil, até hoje, onde a gente já teve ali de 2021 para frente, né, a incorporação de exoma e genoma, a gente tem esse avanço expressivo, né, em poucos anos. Então, qual é o nosso raciocínio? Nós teremos, sim, que aprender a correlacionar fenótipo e genótipo cada vez mais, porque os novos achados de genes potenciais com essa associação, realmente eles são promissores, né? E aí, como eu falei para vocês, temos uma lista, né, de genes com validade clínica definitiva. E a partir dessa avaliação, eu direciono meu aconselhamento genético para aquele casal. Só que uma coisa que eu acho que a gente nunca vai perder, por mais que a genômica esteja avançando, é essa avaliação também muito detalhada. Porque às vezes no exame físico, gente, eu já tenho suspeita de uma displasia esquelética que vai cursar com distúrbio de diferenciação sexual e infertilidade naquele paciente. Ou eu estou diante de uma síndrome que o achado, a queixa, às vezes nem vem primeiramente por infertilidade, mas vem por um achado dermatológico, né, como o gene RSPO1. Então, esse gene relacionado com hiperqueratose palmoplantar. E aí a gente tem um distúrbio de diferenciação sexual que pode estar associado. Além desses genes, outros genes, né, que são potenciais para
desenvolvimento, digamos assim, de um guarda-chuva ali, de múltiplos espectros, seja uma digenesia gonadal completa, insuficiência adrenal. Então, essa avaliação clínica, ela também não vai se perder, né? Também temos, né, genes para formação, vamos colocar assim, anatômica do sistema reprodutivo da mulher. E geralmente, como eu falei para vocês, isso já vem reportado num exame físico, né, numa avaliação por imagem de outro colega. E aí, clinicamente, a gente já pode levantar uma suspeita. Será que é síndrome de Mayer-Rokitansky, né? Uma paciente ali que tem um cariótipo 46XX, ela tem ausência de tubo uterina, útero, canal vaginal, com ovário funcionante? E aí, qual é o papel do meu aconselhamento para ela no âmbito reprodutivo? Né? A gente pode conversar um pouquinho lá no final. Ou outras síndromes, como eu já comentei até com vocês, que cursam com alterações em outros sistemas mesmo, como oftalmológicas, né? Uma paciente que vem com blefarofimose, uma pitose palpebral bilateral, epicanto inverso, e possui uma variante no gene FOXL2, que hoje tem, sim, um fenótipo, né, já reconhecido de falência ovariana prematura em mulheres. Então, vejam, né, essa avaliação clínica detalhada, ela vai desde o exame físico até, às vezes, a avaliação endocrinológica. Então, eu tenho uma paciente que ela tem uma suspeita de um um hipogonadismo hipogonadotrófico, que a origem está lá no hipotálamo, posso ter variantes já ali potenciais no gene GNRH. Então, vejam que todo esse aconselhamento faz diferença na maneira como a gente vai conduzir o caso. Ou a gente pode ter uma síndrome de Kalman, que hoje, né, muitos dos casos ligados à herança ligada ao X, mas também alguns genes com herança dominante. E aí é uma paciente que, além do quadro de hipogonadismo hipogonadotrófico, uma infertilidade, vem com anosmia, justamente porque esses genes, né, eles estão relacionados a defeitos, né, na verdade tem que funcionar adequadamente a migração de neurônios, né, para alcançar lá hipotálamo, e aí todos esses neurônios também produtores de GNRH relacionados ao desenvolvimento olfativo. Então vejam que essa avaliação ela é muito detalhada. A gente não pode esquecer de falar na mulher do X frágil, da pré-mutação. Por quê? Se eu tenho uma paciente que tem uma pré-mutação, né, em X frágil, essas portadoras têm aproximadamente 20%, gente, de risco de desenvolver falência ovariana precoce, prematura, né? Mesmo sem manifestar, né, um fenótipo completo que a gente fala, né, que é aquele paciente com todas, digamos assim, a expansão, né, completa, acima de 200 repetições. Mas o que é importante além do aconselhamento dessa paciente? Essa paciente pré-mutada, né, ela tem que saber o risco de falência ovariana para ela ter uma programação terapêutica. E muitas vezes, né, uma indicação de FIV. Então vejam como esse aconselhamento e essa detecção molecular muda no aconselhamento genético e no tratamento dessas pacientes, tá? E aqui, gente, as revisões sistemáticas, né, eu peguei essa também aí de 2023, que eu já mostrei para vocês, ela sugere como um fluxograma de investigação genética da infertilidade feminina. O cariótipo e o FMR1 seriam, digamos assim, a base, né, a primeira linha ali. Se eu estou suspeitando, claro, clinicamente de alguma coisa, eu vou direcionar mais para um ou para outro. Mas hoje, o ganho, né, em painéis direcionados para aqueles genes que eu comentei com vocês, né, no início. Além dos painéis, eu acho que vem ganhando, né, espaço o exoma e até o genoma para casos muito complexos, né? Casos que nem sempre, né, a infertilidade ela está isolada. Então, a gente tem que entender qual é a limitação de cada exame, onde ele fica indicado para cada paciente, mas sabendo que hoje os painéis eles têm ganhado, né, uma boa associação aí de fenótipo para essas pacientes. E aí eu vou entrar, gente, na infertilidade masculina. Estou atenta ao horário aqui, porque é muita coisa para falar. Então a gente vai agora, né, desmembrar de infertilidade conjugal, fatores masculinos e as investigações genéticas desses fatores. Como a gente já falou do fator feminino, o fator masculino também é um fenótipo muito complexo. Eu tenho fatores genéticos contribuindo, fatores ambientais e a associação de genético com o ambiental, multifatorial.
E aí, quando a gente fala de fator masculino, 30%, vamos colocar, né? Nós temos de causa genética identificável em homens inférteis, desculpa. E já uma avaliação aí de 2.000 genes envolvidos na espermatogênese humana, né? Assim como a gente detalhou um pouquinho dos genes ali para a ovulação, né, da mulher. Então, como que é feita essa investigação? Vou fazer o mesmo raciocínio que a gente fez para os fatores femininos. Uma avaliação clínica, né, com anamnese, exame físico. Eu vou citar uma síndrome que no exame físico eu já posso ter uma suspeita e um único exame já basta para diagnosticar. Eu tenho que ter um perfil hormonal e geralmente já vem com um perfil hormonal, não é regra, mas geralmente sim. E geralmente também já vem com um espermograma, tá? Que hoje é um dos exames, né, que é essencial para a gente falar num paciente que está com desejo gestacional e uma infertilidade de possível foco masculino. E aí, a análise genética, ela vai ser indicada conforme cada caso, como eu falei para vocês, e aí a gente vai entender isso. Na anamnese, gente, o que é importante saber? Absolutamente tudo isso. É o histórico pessoal dele, hábitos de vida que são muito importantes hoje em estresse oxidativo, né, de DNA espermático. Merecia uma aula só de fragmentação de DNA espermático, mas hoje não vai dar tempo de falar tudo. Mas sim, hábitos de vida. Temos que melhorar o hábito de vida de paciente com desejo reprodutivo, que tem uma alta taxa de fragmentação de DNA espermático. E eu preciso de uma história dele ao longo da vida. Como foi o desenvolvimento do caráter sexual, a idade da pubarca e assim por diante, tá? Um dos achados de exame físico que conta muito para o geneticista indicar um exame específico mais para frente é justamente a avaliação testicular. Então, nós, como profissionais, a gente fala direto com o urologista para justamente entender. Você está diante de um paciente que ele tem realmente uma fibrose testicular? Eu consigo afirmar isso? Esse volume testicular é reduzido? Porque algumas síndromes genéticas, né, uma em específico, ela cursa com essa fibrose, essa diminuição do volume. E aí, um exame eu já consigo direcionar, né? Um exame genético eu já consigo fechar um diagnóstico. E aí, essa avaliação, então, como eu falei para vocês, vem já detalhada, muitas vezes do urologista, mas quando não, a gente faz essa avaliação clínica também. E aí, esse outro, né, artigo aí de 2021, ele traz uma classificação de fatores genéticos da infertilidade por fator masculino. Em defeitos cromossômicos, alterações cromossômicas, né? Não gosto tanto dessa palavra defeito, mas alterações de cromossomo Y específicos. Genes isolados, então, herança monogênica, o que a gente tem de espermatogênese, né? Afetando a espermatogênese, e defeitos morfológicos e funcionais, genes que afetam a morfologia e a função espermática especificamente. Começando pelo quadro que eu falei para vocês, que às vezes um único exame, uma única examinada de exame físico ali, um único relato já me direciona muito para qual exame eu tenho que pedir. É esse primeiro grupo, né, das alterações cromossômicas e as aneuploidias. Se a gente colocar na ponta do lápis, né, as alterações cromossômicas são observadas em 5 a 15% dos homens que sofrem de infertilidade, tá? Principalmente naqueles com azospermia não obstrutiva, tá? Então, aqui é um dado muito importante que o urologista me fale. Se essa azospermia já foi avaliada, ela é não obstrutiva ou ela é obstrutiva. Porque aqui o nosso problema não é a obstrução de passagem, né, de espermatozoide através ali, né, do epidídimo, ducto deferente, não é isso. A nossa questão é a não produção mesmo, né, de espermatozoide, que é o clássico da síndrome de Klinefelter. Então, a síndrome de Klinefelter hoje, que é o 47XXY, é a causa cromossômica mais comum de infertilidade masculina. Eu falei esse cariótipo, tá, gente? Mas eu já vou mostrar para vocês que temos outras possibilidades, é que o 47XXY é o mais comum, mas a gente também tem mosaicismo, tá? Em que a gente pode ter uma oligospermia severa e a gente pode ter translocação também. Translocações, digamos assim, balanceadas, né? Mas que cursam com um fenótipo afetando aí 1 em cada 500 homens inférteis, tá? Então, o que eu quero conversar com vocês é isso, que às vezes no nosso exame físico a gente já consegue bater o olho
e ver um paciente que tem micropênis, ginecomastia, testículos fibróticos mesmo, pequenos, endurecidos, alta estatura, ou uma deficiência intelectual, alteração comportamental, com infertilidade. E aí, o meu foco é solicitar um cariótipo com exclusão de mosaicismo. E aí, 80 a 90% dos casos cai naquele resultado que eu falei para vocês, né? 47XXY. E erros, então, de não disjunção meiótica, né? Durante a gametogênese. E a importância de fazer esse diagnóstico, como vocês vão ver lá para frente, é justamente direcionar o tratamento desse paciente. Se esse casal tem desejo gestacional, posso considerar uma doação de esperma? Posso considerar, posso aconselhar o paciente e fazer um aconselhamento, né, bem importante, referindo que talvez essa seja uma opção reprodutiva para eles. Ao contrário ali das deleções do cromossomo Y. A gente sabe que o cromossomo Y, né, tem as 3 regiões importantes, o AZA, AZFB e AZFC. E a gente tem basicamente, gente, 7 genes muito importantes nessas regiões. E aí, essas regiões, eu vou ter clínicas diferentes também, a depender da deleção que eu tenho. Então, para um paciente que, por exemplo, tem uma deleção na região de AZFC, pegando os genes de AZFC, eu tenho uma redução quantitativa, mas eu posso ter uma produção residual de espermatozoide. E aí, com o exame de microdeleção em AZF, eu consigo direcionar a terapêutica do urologista, né? Para falar no intuito do quê? Olha, ele pode ter uma produção residual de espermatozoide, talvez esse paciente se beneficie de uma microtese, né? Então, hoje, a gente sabe que essa detecção das deleções no AZF, elas entram quando o paciente tem uma oligospermia, tá, gente? Os guidelines, eles colocam abaixo de 5 milhões de espermatozoides por ml, evidente e imprescindível abaixo de 2 milhões de espermatozoides por ml, e claro, para um paciente sofrendo de azospermia, com resultado de cariótipo, com exclusão de mosaicismo normal. Então, detectar, né, se é AZFA ou AZFB, a deleção, geralmente eu já tenho um paciente que talvez não tenha espermatozoide recuperável, mas se for um paciente com deleção em AZFC, eu posso ter um sucesso com microtese. Eu não, né, urologista. Então, a gente, como aconselhador, faz esse gancho, né? E aí vem o papel de pós-diagnóstico comunicar as implicações e até modo de herança. Então, se o paciente tiver um filho, né, do sexo masculino, o filho vai herdar a alteração, né, da deleção em alguma das regiões. Então, pode ser um casal que talvez se beneficie de uma FIV, né, seja ali com doação de esperma ou um sucesso na microtese, com uma seleção embrionária para sexo feminino. Isso tudo tem que ser discutido, né, gente? Discutido e levantado para o casal. E aí, quando a gente continua na azospermia não obstrutiva, tá, gente? Que foi todo esse foco de investigação até agora, nós temos apenas essa lista aqui de genes, tá? Que podem interferir. Eu deixei aqui o capítulo interessante para vocês lerem também. Genes, e observem, em inúmeros cromossomos, tá? Não somente no cromossomo Y, genes que eles estão envolvidos na diferenciação sexual mesmo, ou genes que estão implicados apenas na espermatogênese, ou na função espermática, né, que são os vermelhinhos, tá? Os vermelhinhos apenas na espermatogênese e os azuis aqui, né, na diferenciação sexual masculina e no gonadal. Então, vejam como essa avaliação gênica, ela vem ganhando espaço, porque nós estamos conhecendo locos específicos de genes potenciais envolvidos com esse fenótipo. E aí, gente, a gente entende que o avanço da NGS, né, revelou essas centenas de genes aí que a gente tem hoje, que estão envolvidos no quê? Recombinação meiótica, reparo de DNA, formação do acrossoma até, tá certo? Às vezes é um paciente que eu tenho alteração morfológica mesmo de acrossoma, e aí eu já posso ter, né, uma relação com genes específicos para a formação de acrossoma. A morfogênese do flagelo, entendem? E até ativação mesmo, capacitação e reação acrossômica espermática. E aí, coloquei outra tabelinha aqui, daquele outro artigo que eu trouxe para vocês, né?
múltiplos genes que hoje eles têm um fenótipo bem estabelecido ali para a azoospermia não obstrutiva, variando, né, em diferentes estágios da espermatogênese, desde diferenciação, como eu falei para vocês, das células germinativas, até a formação, a estrutura do espermatozoide, é flagelo, é acrosoma, enfim, tá? Vale muito a leitura para vocês. E aí entra um tópico que ainda precisamos entender, né, muito mais, né, que é realmente a regulação epigenética e metilação. Além de todas as variantes nos genes, né, e as questões citogenéticas que a gente já falou, a gente precisa entender, né, um pouco mais, eu acho, sobre epigenética e a metilação. Então, e até que ponto, né, os mecanismos epigenéticos, eles vão afetar a espermatogênese, seja por metilação de DNA, modificação de histona, seja defeito, gerando, né, defeito na compactação de cromatina espermática, fragmentação de DNA espermático. Então, qual o papel, né? Os painéis epigenômicos, aí, transcriptômicos do futuro, né? Seriam um complemento a essa nossa avaliação molecular mais, né, de citogenética mais inicial? Fica aí o questionamento e depois quero saber se vocês têm alguma opinião, né? E aí, então, a gente também tem as diretrizes que colocam para a gente o que são os testes de rotina atual que a gente precisa pedir para um paciente para avaliar as questões genéticas. Cariótipo, né, gente? Tanto o convencional quanto a exclusão de mosaicismo. Se eu estiver na suspeita de um Klinefelter exclusão de mosaicismo. As microdeleções de AZF lá no cromossomo Y, para aquele paciente com uma oligo já severa, eu devo indicar. E aí eu vou falar um pouquinho mais da azoospermia obstrutiva mais para frente, mas esses testes iniciais que nós temos hoje explicam 20 a 25% dos casos. Aí a gente entra na genômica avançando, né? Será que a gente vai evoluir ali com uma taxa diagnóstica entre 40% a 50%, se a gente realmente tiver, né, isso na nossa prática como geneticistas? Esperamos, né? E aí, finalizando a nossa aula, eu quero dar um gancho para vocês, né? Que o geneticista, ele fica, sim, muito com a investigação da azoospermia ou da infertilidade masculina quando a causa é não obstrutiva. Isso é a maioria dos casos. No entanto, a gente também tem algumas solicitações, é menos comum, vamos colocar assim, né? A nossa rotina é mais para aquelas outras questões, mas para questões, às vezes, pré-testiculares endócrinas. Como assim? Uma suspeita, né, de um eixo central acometido. Lembra do Kalman, como eu falei? Então, uma herança ligada ao X no gene ANOS 1, ele pode, né, cursar com um menino que tem uma infertilidade, um hipogonadismo hipogonadotrófico, com anosmia, hiposmia, né? Anosmia ou hiposmia, gente, se eu não expliquei anteriormente, ausência de cheiro, né? O paciente não consegue sentir mesmo. Ou ele tem uma diminuição, né, do olfato. E já tive pacientes com a cacosmia. O que é isso? Distorção de olfato. Então, ele tinha, né, ele sentia realmente um cheiro muito forte ou muito ruim, né, em vários momentos do dia e não justificava, né, e tinha realmente o hipogonadismo, o hipogonadotrófico. Então, a gente pode ter essas variações. E aí, a gente, além, né, da Kalman, que a gente já falou, temos síndromes clássicas, gente, que cursam com obesidade, por exemplo. Muito importante. E às vezes eles vão para o endócrino com obesidade. Parece que a obesidade é a causa da infertilidade, mas aí a gente vai extraindo um pouco mais a consulta e vê fatores, né, como hipotonia durante a infância, dismorfias específicas ao exame físico, né, alterações oftalmológicas que nos direcionam, na verdade, para uma síndrome genética clinicamente reconhecível, tá? E claro, para esse paciente que vem, né, a gente sempre tem que fazer o papel de excluir fatores externos. Uso de anabolizantes, esteroides, hipotiroidismo, né, e qualquer outra causa, tá, externa. E aí eu comentei com vocês que eu ia pular para essa causa depois, né, que essa causa, ela chega para o geneticista também, mas não é a maioria dos casos, né? É a azoospermia obstrutiva. Então, como assim? É uma causa que não está nem lá em cima, né? Pré-testicular. Ela não está no testículo, que é o que chega na maior parte para nós, né?
obstrutiva, a não obstrutiva, a causa testicular, mas ela está aqui no ducto, na transmissão, digamos assim, desse espermatozoide, né, para o ducto ejaculatório. Isso é uma causa de azoospermia obstrutiva, e nós temos hoje uma condição importante, que é a causa, né, monogênica importante para nós, que é variante patogênicas, ou provavelmente patogênicas, no CFTR, que é o gene para fibrose cística. Então, vejam, é muito importante eu avaliar se esse paciente tem os vasos deferentes, os ductos deferentes, porque se ele tiver uma genesia congênita, eu preciso levantar a bola para uma variante, talvez no gene CFTR, quando é isolada. Quando eu tenho uma malformação daí, gente, com outros órgãos e sistemas, eu posso estar diante de uma outra malformação de organogênese, mas quando eu tenho algo isolado ali, eu preciso também investigar o gene CFTR, tá certo? E aí, outros genes que, além do CFTR, eles vêm trazendo, né, uma importância no desenvolvimento de epidídimo, maturação espermática e função do ducto deferente, tá? Como esse gene aqui, tá certo? Ligado ao X, então vai afetar os homens ali, né, desculpa, e as mulheres portadoras assintomáticas. Então, eu posso ter um paciente com azoospermia obstrutiva, que na verdade a causa também foge um pouco do CFTR, tá? E aí o que eu queria deixar, estamos no tempo, era isso que eu queria mesmo, de mensagens finais, gente. Vocês conseguiram ver como esse processo todo é inter e multidisciplinar. Acho que dá para imaginar como a gente precisa dessa conexão entre todas as etapas do acompanhamento desse paciente, tá? Com inúmeros profissionais, até a ponta final do cuidado, tá? Sendo a infertilidade conjugal, né, hoje, uma questão de saúde pública mesmo, com inúmeros fatores associados, multifatorial, a gente precisa entender mais sobre os aspectos gerais, não só genéticos, né, mas os aspectos gerais, que podem corresponder aí para essa alta frequência de infertilidade global. E é um desafio, como vocês puderam ver, né? A gente nunca consegue dar 100% para tudo, né, gente? E aqui, na infertilidade conjugal, a gente também permanece com lacunas. Qual é o nosso sonho, né? O que já foi colocado na manhã, eu pude acompanhar algumas palestras de manhã aí, que a evolução da genômica, ela traga, né, algumas respostas e, principalmente, ela consiga nos orientar no melhor para aquele paciente, para aquele casal, né? Então, terminei no tempo, as perspectivas futuras eram o que eu queria deixar aqui, gente. Talvez, né, a gente tenha novos genes potenciais no NGS, né, terapias personalizadas, talvez evitando testes invasivos, né, esperamos isso, terapias mais direcionadas no futuro. E 40% dos homens, eu coloquei aqui, né, para a gente finalizar, eles permanecem sem diagnóstico molecular, tá certo? O que nos mostra, né, a gente precisa de pesquisa, publicação e estudo em cima de tudo isso, tá certo? Essas são minhas referências e vamos para a discussão. Muito obrigada, gente. Obrigada. E nós que agradecemos, professora Alexandra. Foi uma palestra assim, extremamente completa, eu adorei. Geralmente falam de infertilidade. Inclusive, você tem um comentário. Eu já assisti muitas aulas de infertilidade, genética na infertilidade, uma coisa correlacionando a outra. E a maior parte do tempo eu vejo o palestrante gastando o bom para explicar infertilidade masculina, porque a gente tem os AZFs da vida que já são muito bem estabelecidos. E aí a feminina, tipo assim, tem a feminina, aí tem problema. É bem superficial a parte feminina que geralmente falam nas palestras, e hoje já foi o contrário. Hoje a gente já teve uma explicação bem mais extensa, então eu fiquei muito feliz, né? Porque a gente sabe que às vezes a saúde feminina não é tão bem falada, tão bem estudada, então fico muito feliz que a gente consiga trazer uma profissional que tenha abordado isso no nosso congresso, no nosso simpósio. Tem algumas perguntas aqui no chat. Eu vou começar com a pergunta da Esther, que eu achei uma pergunta bem legal, que é como você aborda a comunicação de VUS no contexto da infertilidade? Olha, é um grande desafio, eu acho que não só na infertilidade, de uma forma geral, né, gente? Vocês também se debatem com isso todos os dias. E depende muito de onde eu estou encontrando a VUS também, né? Eu estou diante de uma VUS num painel de infertilidade, seja feminina ou masculina. Eu tenho o maior cuidado do mundo
para fazer aquele paciente entender que a gente não tem dados suficientes para afirmar que aquilo causou de fato um quadro clínico. Isso é um grande desafio prático, gente. Como eu faço, tá? Eu coloco em todos os bancos de dados, eu tento extrair o máximo de informação técnica daquela VUS, se ela tem preditor em sílico, se não, qual é o tipo da variante, se tem algum fenótipo reportado de alguma coisa, chego com uma bagagem mais direcionada no atendimento, e se realmente, né, a VUS não tem evidência, tem uma possibilidade de reclassificação, a minha, para benigna, né, a minha conversa com o casal, com o paciente, é muito de todos nós temos variantes no nosso genoma. Calma, vamos com calma. Não é isso que está justificando provavelmente seu quadro clínico. E já tive muita pergunta de paciente, e vale até a ressalva para vocês, né, do aconselhamento genético. Doutora, eu achei essa VUS aqui, então eu posso pesquisar ela no embrião? E aí, gente, paciente que não passa pelo aí aconselhamento pré, aí o bicho pega. Então, assim, quando o paciente não passa pelo aconselhamento pré, que é o nosso sonho, que ele passe por um pré, a gente assim, a gente chega nesse ponto. Mas, realmente, eu não dou alta tão rapidamente para um paciente que tem uma VUS e que me gera uma incerteza na consulta, tá? Eu mantenho, às vezes, o paciente com retorno mais precoce para reforçar e um retorno até mais longo para revisar a literatura, para que ele vá digerindo a informação da VUS aos poucos. E quando a gente fala também sobre PGTM, né? Então, dá para buscar essa VUS no embrião. É difícil porque, dependendo do laboratório, eles não aceitam fazer sonda para VUS. Claro. Tem que ter a mutação muito bem reconhecida, muito bem para o laboratório aceitar. E também a gente fala do custo, né? Porque fazer tá certo que quem está na reprodução assistida já está tendo como paciente já tem um custo elevado de todo o ciclo, mas aí será que vale a pena, né? Esse custo a mais dos exames genéticos para uma VUS? É sempre um grande ponto de interrogação quando a gente fala também nessa parte da reprodução com a genética. Muitos elogios no chat pela palestra. Obrigada. Como o SUS tem lidado atualmente com os casos de infertilidade? Quais são as etapas desse processo? Quais etapas desse processo têm sido efetivamente implementadas na prática clínica pública? Olha, gente, eu vou falar da minha experiência, tá? Lá na residência. E faz pouco tempo que eu estou trabalhando no Paraná, de fato, né? Então, eu vou me ater um pouco na experiência da residência, né? Então, eu fiz residência junto com o Dr. Paulo, que palestrou hoje pela manhã, então a gente teve uma carga horária meio semelhante. Durante o nosso R3, a gente começou a rodar no serviço de reprodução, em parceria com o departamento de GO. E aí, a gente viu que realmente tem uma alta demanda e muitos pacientes não conseguem o acesso pelo serviço público. Então, ainda assim, temos a lacuna, primeiro, né, de chegar para o atendimento. Temos essa lacuna. Quando o paciente chega para o atendimento, uma outra grande lacuna é a questão de hormônios, né, que às vezes um paciente que vai para a FIV, ele tem a indicação de estimulação e nós não temos a cobertura desse custo, né, pelo SUS. Então, já cai num segundo ponto, de às vezes a frustração do paciente. Poxa, consegui a consulta, cheguei com especialistas. Poxa, agora eu barro na questão financeira pelo hormônio. E uma outra questão que aí vem, que é muito para o nosso lado, a análise genética. O que nós temos no SUS hoje mesmo, gente, bem disponível, e dependendo do serviço, claro, tá? Lá na USP Ribeirão, nós temos o cariótipo com exclusão, microdeleção de AZF, e aí, a depender de projetos de pesquisa, nós temos algumas outras análises adicionais, mas é a depender de projetos, tá? Então, para um paciente que hoje eu estou trazendo aqui um monte de coisa nova de painel, que eu acho que vai ser uma evolução, né? Painel de infertilidade, mas temos isso? Não temos isso, gente. Não temos. E aí, esse custo para o paciente, para o casal, sai inviável. E a análise genética embrionária, que a gente também não tem
coberta, né? Então, uma paciente que já vem com uma variante patogênica, tivemos casos emblemáticos, uma paciente com uma variante patogênica, indicamos o PGTM. Pronto, indicamos o PGTM e realmente a gente não tem como fazer isso via SUS, né? Então, é um desafio, tá, gente? Eu espero que em um curto prazo de tempo aí a gente tenha a liberação, vamos colocar, né, de algumas etapas para que a gente consiga facilitar um pouco. E principalmente o acesso, né, gente? Tem que também chegar no centro de referência. Isso. E a minha formação como embriologista, ela se deu no Hospital São Paulo, que é um dos polos aqui em São Paulo, onde tem reprodução humana de forma gratuita pelo SUS. E eu lembro que na época eu fiquei chocada, porque aqui a São Paulo, que é uma cidade gigante, só tinha o Hospital São Paulo e o Pérola Byton, que fazia na época. Não sei se desde que eu me formei algum mais entrou nessa linha, então eu lembro de ficar bem chocado nessa. Porque até mesmo a Política Nacional das Raras acaba garantindo. Na Política Nacional das Raras, fala que o SUS tem que garantir a reprodução assistida, mas a gente não consegue ver isso se traduzindo de fato na prática. A gente tem muitas perguntas legais, teve uma aqui que estava até na minha cabeça, que a Giovana mandou, que é, se der tempo de responder essa rapidinho, que é, o painel de portadores seria semelhante ao painel de infertilidade ou são complementares? A minha pergunta era que se muitos dos genes que você falou hoje, eles são recessivos, e se o painel de portadores pega eles também, triagem respondendo à infertilidade. Depende muito do painel, tá, gente? Muito mesmo. A gente tem painéis com 300 genes, vamos falar de portadores, para vocês entenderem, né? Painéis de portadores de doenças recessivas, a gente tem painéis de 300, 400, 600 e painéis expandidos de 2.000, tá? Então, painéis expandidos que pegam, às vezes, até gene para predisposição hereditária a câncer, para vocês entenderem, tá? Mas o foco dos exames realmente é outro, tá? Então, o nosso foco com o painel de portador é literalmente identificar portadores de variantes patogênicas ou provavelmente pato para herança recessiva. Alguns genes, claro que isso envolve uma curadoria, né? Eles sim estão, mas a depender do painel, você vai ter mais ou menos genes. Não é o padrão, vamos colocar assim, de um painel de portadores conter todos os genes para infertilidade, tá? Não é o padrão, depende muito do painel. Então, quando você se deparar com o painel, sempre observa o número de genes que aquele painel de portador contempla, porque a gente tem uma infinidade de possibilidades. E o objetivo é diferente mesmo, então passa. Obrigada, Lisandra. Muito obrigada, sua palestra assim, foi incrível, maravilhosa. Acho que dava para discutir assim, até o resto da tarde. Mas eu vou agradecer a sua presença e vou passar a palavra para o meu colega Luiz, que agora a gente está no horário da palestra de farmacogenética. Mas obrigada por ter aceitado o nosso convite. Gente, eu me despeço de vocês por aqui, mas a gente vou seguir acompanhando o evento e nos vemos no futuro. Até mais.